Olá, alunos! Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo de compressão de um compressor alternativo. Inicialmente é interessante dizer que a palavra alternativo ela vem porque o compressor faz movimentos alternados, né? O cilindro ele acaba descendo e subindo linearmente nessa posição, mas para isso é preciso estar ligado, né, a um sistema de biela e um eixo que faz esse movimento alternativo. Nessa figura aqui, vocês estão vendo aí um compressor. Vamos imaginar um compressor aí de refrigerador comum. E o processo de compressão em si, ele passa por vários estágios. Como vocês estão vendo aqui, eu vou detalhar melhor na sequência. Sempre entendendo que eu tenho um sistema de válvulas, né, que abrem ou fecham de acordo com a necessidade, né? Então, na admissão, a válvula de admissão está aberta, enquanto a válvula de exaustão está fechada e assim por diante. Vamos olhar aqui nesse pequeno vídeo que eu preparei para vocês. Observe aí a vista explodida, né? De um compressor alternativo. Nesse caso, vocês estão vendo aí os componentes, né, desse compressor. Então, observe aí as várias posições. Agora vamos ver ele funcionando. Está aí. E aí está o compressor funcionando. Olha que interessante esse processo. Por isso que ele se chama alternativo. E aqui você tem esse giro, né? Então, como você viu aí, esse compressor ele tem uma série de componentes. Vamos começar aqui, ó. Aqui então temos a sucção, né? Geralmente o fluido ele é succionado a baixa pressão, mas na condição de vapor, geralmente vapor superaquecido. E o fluido, no momento correto, né, obviamente é descarregado em alta pressão. Os componentes são, esse aqui é o cilindro, que a gente chama cilindro de compressão. É nesse cilindro aqui que acontece realmente o processo de compressão aí do fluido refrigerante. Temos aí um pistão, temos aí uma biela, né? A biela, esse componente que liga aí, né, o pistão aí ao eixo, né? E esse eixo aí, obviamente, ele tem esse formato. Tem vários tipos de formato, obviamente, mas só para garantir que exista esse processo de movimento circular e que faz um movimento alternativo do pistão. Se você lembrar bem, quando eu falei que tem a sucção, né? Lembrando que quando a gente tem um processo de compressão, no diagrama pressão versus entalpia, né, que vocês devem ter ouvido falar e já conhecem bem, o fluido pode entrar aqui na condição de vapor saturado seco, que é bem essa condição aqui, ou pode entrar na condição de vapor superaquecido, né, e se deslocar então até um ponto de descarga. A descarga é a saída do compressor, que vai estar na temperatura de condensação. A gente fala temperatura de condensação e temperatura de evaporação. Nesse caso aqui, imagina que eu tenho a temperatura de evaporação de menos 20 e a de condensação 50 graus Celsius para o R404A. Então, no diagrama pressão versus entalpia, você vai obter também ali o volume específico do fluido à entrada do compressor. E você vai precisar ter a pressão de descarga e a pressão de sucção. Isso é interessante para o que eu vou fazer na sequência. Só para você perceber bem, então vejo que o pistão, né, ele acaba se deslocando para cima e para baixo. Então, no primeiro desenho aqui, eu tenho o pistão no seu ponto mais baixo e eu digo que aqui tem um L1, altura 1, né?
obviamente, se eu multiplicar o L1 vezes πd ao quadrado sobre 4, sendo que o diâmetro ali é o diâmetro do próprio cilindro aí, né, ou do próprio pistão, eu tenho aí um volume, né? Então, é importante saber que eu tenho volume 1 e num outro momento tem volume 2. Vamos supor aqui que seja o ponto de menor volume, né, no processo de compressão. Então, eu posso ter o V2 e o V1. O V2 também vai ser dado, ó, com L2, L1, L2, né, que é esse tamanho L2 aqui, vezes πd ao quadrado sobre 4. A gente pode dizer que o curso desse compressor é o L1 menos L2. E existe um conceito interessante que se chama deslocamento volumétrico de um compressor. Ele é dado pela área, essa área aqui, que área é essa? Essa área aqui do cilindro, vezes o L, que é o curso do pistão, então é isso, né? Esse movimento dele, o quanto ele pode se deslocar para cima e para baixo. Nzão são rotações por segundo, veja que o compressor ele pode fazer várias rotações por segundo. E o N é o número de cilindros, né? Nós temos aí no compressor alternativo de refrigerador apenas um cilindro, mas temos compressores industriais que podem ter 4, né, até 8 cilindros. A unidade do deslocamento volumétrico é de metros cúbicos por segundo. Como exemplo, imagina aí que eu tenho um pistão que tem aqui um diâmetro de 120 milímetros. Então, vamos dizer que é um compressor aí maior, né, de porte industrial. Esse compressor tem 4 cilindros, tem uma rotação de 14,58 RPS, ou rotações por segundo, e tem um curso de 82 milímetros. Então, para eu calcular o deslocamento volumétrico, basta multiplicar então aquela área, né, essa área aqui do cilindro, vezes o curso, o L, né, tem que estar em metro, né? Veja que aqui eu converti 82 milímetros para metro, vezes a rotação, que é o Nzão, e vezes o número de cilindros, né? E com isso eu tenho um deslocamento volumétrico de 0,054 metros cúbicos por segundo. Se você quiser saber qual é a vazão mássica, né, do teu compressor, você pode fazer a divisão do deslocamento volumétrico pelo volume específico do compressor. E com isso você vai obter aqui em quilograma por segundo. Na sequência eu mostro aí um gráfico muito comum encontrado nos livros que mostra quais são as 4 etapas de um processo de compressão. Primeiro o fluido. Vamos começar então aqui na admissão, 4 para 1. O fluido tem que ser admitido, ou seja, de 4 para 1, o fluido vem com a pressão V4 e vai até a pressão V1. Na pressão de sucção, o fluido está no volume V4 e vai até o volume V1. Então, nesse processo aqui, ele chama de admissão. É onde o fluido tem maior, onde o cilindro, né, tem maior espaço ocupado, que é o V1. Do V1, ele começa a subir. Ele começa a subir nessa linha aqui e vai até o ponto 2. O ponto 2 é onde ele, então de 1 para 2 aqui, ó, é o processo de compressão. É onde eu reduzo aqui o meu volume. Do ponto 2 até 3, ele faz a exaustão, ou seja, ele tem que expulsar o fluido para fora do compressor. Então ele faz esse processo de 2 para 3 aqui, ó. Reduz ainda mais aí o volume para o V3. Do ponto 3 para o ponto 4, acontece um processo chamado de expansão, ou seja, o cilindro precisa, o pistão precisa descer um pouco mais para expandir, né, e para conseguir aí iniciar o processo de admissão do fluido de novo. É muito comum encontrar nos livros também que essa área aqui dentro, aqui, ó, do meu ciclo, do meu esquema, né, de refrigeração, é o trabalho de compressão em kJ por quilograma. E ele é dado por essa equação aqui, ó, K sobre K menos 1, P1, que é a pressão de entrada no
do meu compressor, ou pressão de sucção, ou P1. P2 é a pressão de descarga, né? Então pode ser qualquer representação qualquer aí. Veja aí que eu tenho aqui o volume específico 1, eu tenho que conhecer isso aí a partir do diagrama pressão versus entalpia, ou na tabela de propriedades. De novo eu tenho K menos 1 sobre K, e aqui eu tenho menos 1. Isso aí deve ser feito aí de acordo com o fluido refrigerante, né? Porque cada fluido tem um K, ok? Bom, olhando aqui, ó, no nosso caso, se a gente quisesse calcular, se eu tenho aí pressão 2 de 2.300 kPa, temperatura de condensação 50 graus Celsius, temperatura de evaporação menos 20, pressão de sucção 303 kPa. S404A, volume específico, então você vai encontrar na entrada do compressor, e o K é o coeficiente que depende do fluido refrigerante e está disponível aí nas tabelas. E aí, para finalizar, só para lembrar aí de novo, como um compressor alternativo comum de um refrigerador pode ser complexo todo esse processo, né? Aqui você vê o meu pistão. Aqui então vai ter é onde ocorre o processo de compressão do fluido, né? E aqui está a minha biela ligando aí a um eixo aqui, ok? Então esse movimento circular aqui, que é garantido por meio desse, veja aqui que eu tenho um motor elétrico, o motor elétrico fica aqui enrolado aqui, ó, aqui dentro do próprio compressor, que induzem um campo magnético que faz com que esse eixo aqui possa girar. Ao girar esse eixo, ele produz esse movimento alternativo, né? Que é o vai e vem do compressor, que é o responsável por produzir, né, a sucção e a descarga, né, do fluido refrigerante aí para todo o sistema. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.